E sobre o assunto, convidamos o analista político e doutor em História, Vitor Misiato. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Eu começo já perguntando até que ponto os Estados Unidos desempenham um papel aí nessa mediação ou na pressão em alcançar esse acordo entre as duas partes. Olha, o papel dos Estados Unidos foi fundamental para a conclusão desse cessar-fogo e eu diria que, principalmente, como o professor Igor Lucena colocou para vocês anteriormente, a posição de Donald Trump foi fundamental, a vitória de Donald Trump foi fundamental para o estabelecimento desse cessar-fogo. Esse cessar-fogo que já vinha sendo construído há 8 meses, porém, de longe não havia sido concluído. E por quê? Porque existe o poder da chamada dissuasão, que é a capacidade de você não só estabelecer uma pressão, mas demonstrar que, como disse o professor anteriormente, todas as armas estão colocadas na mesa. E essa dissuasão faz com que tanto Israel quanto os palestinos saibam que, se não estabelecerem um acordo que Donald Trump queria, o cancelamento do envio de armas, a pressão econômica e também a questão diplomática na ONU enfraqueceria demais os dois lados. Então, a meu ver, tem uma posição central os Estados Unidos na definição desse cessar-fogo, e principalmente a partir de Donald Trump e seus conselheiros. Professor, ao longo desse período, muito se falou sobre o fato de a política interna israelense estar fundamentada na guerra, a sustentação, ou boa parte da sustentação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sustentada no conflito. E agora, como é que ficam as coisas para ele? Elas já estavam complicadas antes de começar esse conflito. Houve um problema muito grande com o tema do judiciário lá em Israel. Inclusive, Netanyahu estava sendo acusado de tentar tramar um golpe no Estado de Israel. Depois dos conflitos, a unidade nacional ela se fortaleceu muito por conta dos ataques terroristas que o Hamas estabeleceu. Eu vejo que o Netanyahu já está num momento de transição de poder, sem dúvida alguma. A pressão é grande, agora, não só por parte da oposição, mas por parte do governo, onde uma direita mais radical gostaria de se manter presente no conflito até a aniquilação total do Hamas. Isso faz com que Netanyahu perca apoio de um lado e de outro. Desse modo, eu vejo que dificilmente ele poderá se sustentar no poder por mais alguns anos. No entanto, ele é um grande aliado de Donald Trump. O que se espera, portanto, é que Israel mantenha uma sequência muito próxima daquela de Netanyahu, caso ele saia do poder, até para estar alinhado com Donald Trump. Mano, a sua pergunta? Professor, finalizado este episódio agora do conflito, o que seriam medidas que poderiam trazer algum otimismo sobre a construção de uma paz duradoura na região, ou isso está mais longe do que nunca? Se nós levarmos em consideração o que aconteceu no primeiro governo Donald Trump, quando foi estabelecido os acordos de Abraão, inédito, histórico, fundamental para uma pacificação ali na Península Arábica, juntamente com Israel, eu vejo que Donald Trump já declarou isso. Ele quer ampliar novamente a possibilidade desses acordos de Abraão envolvendo países árabes e Israel. A meu ver, para que isso aconteça, é fundamental que a comunidade internacional estabeleça como princípio de partida a aniquilação total das forças militares do Hamas que não reconhecem o Estado de Israel como Estado legítimo. Para daí sim nós termos, com alguns países árabes, uma coalizão possível e capaz de trazer paz internamente para a Palestina e, posteriormente, acordos de paz e reconhecimento territorial dos dois Estados, tendo em vista que o Hamas não reconhece o Estado de Israel, o Hezbollah também não reconhece o Estado de Israel, o Irã também não reconhece o Estado de Israel. Ou seja, para Israel é fundamental o apoio da Arábia Saudita, juntamente com os Estados Unidos e o Egito, para que Irã não reestabeleça, melhor dizendo, suas forças de combate ali na região, porque seus principais grupos, como vocês muito bem já colocaram, estão enfraquecidos. Então, esse é o momento da paz se impor diante desses grupos terroristas que não devem se reorganizar. Então, para mim, esse é o primeiro ponto de partida. Gesualdo?
Professor, eu tenho duas perguntas a lhe fazer. Dentro dessa organização desse acordo de paz, como fica a administração hoje da faixa de Gaza? O Hamas, a gente sabe, está bastante dilacerado, perdeu grande influência, mas a faixa de Gaza continua a ser uma situação tormentosa, inclusive do ponto de vista humanitário. Israel continuará a dar as cartas ali, continuará a crise humanitária? Qual é a perspectiva que o senhor vê sobre isso? A perspectiva é que sem o apoio de alguns povos ou países árabes, isso não vai muito para frente. Então é fundamental que Egito e Arábia Saudita, através dos seus pequenos países aliados, consigam, junto com os Estados Unidos, estabelecer um governo de transição. E a principal medida que Israel quer em relação a isso é que a autoridade palestina seja reformada, porque uma nova autoridade palestina, que perdeu a sua autoridade, inclusive na Cisjordânia, consiga chegar à faixa de Gaza e restabelecer um governo minimamente possível. Lembrando que o Hamas chegou ao poder lá em 2006 e de lá para cá nós não tivemos mais eleições. Então nós temos ali um governo ditatorial que estabeleceu também uma medida fundamental, que é a pobreza generalizada para se manter no poder. E isso dificulta demais a faixa de Gaza. Evidentemente que Israel tem que retirar suas tropas de ataque. A ideia é que eles se mantenham numa posição menos densamente povoada e que Egito, Arábia Saudita, Estados Unidos, Catar principalmente, consigam ali tentar restabelecer um governo. Nós teremos possivelmente conflitos internos com o Hamas, mas como eu disse para vocês, dificilmente nós teremos uma paz enquanto essa organização terrorista estiver comandando a faixa de Gaza. Muito bem, nós conversamos com o analista político e doutor em História, Vitor Misiato. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, um ótimo dia.